Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a nossa 10ª aula do curso básico de SketchUp e nessa aula a gente vai continuar a fazer um pouco de marcenaria, a gente vai fazer um móvel de madeira, só que dessa vez eu já vou explicar como que funciona a função componente dentro do SketchUp. Então, como que funciona a função componente do SketchUp? Basicamente, se você tem um objeto dentro do seu projeto, um móvel qualquer, e esse móvel se repete ao longo do seu projeto, por exemplo, se eu tenho uma cadeira, eu tenho uma mesa com 4 cadeiras, eu posso criar uma, fazer 3 cópias e ficar com as 4. Porém, se eu precisar fazer alguma alteração nessas cadeiras, eu não vou precisar editar uma por uma. Se eu precisar aumentar, diminuir, mudar a cor, fazer qualquer tipo de alteração. Então eu faço alteração em um desses objetos e todos os outros se atualizam. Então, como que a gente faz esse tipo de objeto? Primeiro vamos começar com as medidas da nossa cadeira. Os pés da cadeira serão cilíndricos, então pego aqui a função círculo, venho aqui fora do desenho para começar a desenhar o nosso móvel, dou o primeiro clique. E vou dimensionar agora o raio desse círculo. Um pé de cadeira tem aproximadamente 5, 6 centímetros de espessura. Então um raio de 3 centímetros está ótimo. Digito aqui 0,03, Enter. E aqui tem um círculo do nosso primeiro pé. Posso já extrudar esse objeto para cima com a ferramenta empurrar, puxar. Uma cadeira tem aproximadamente 45 centímetros de pé, né? Então digito aqui 0,45, Enter. Aqui está o nosso primeiro pé da cadeira. Seleciono o nosso objeto, que eu vou, dessa vez, ao invés de criar um grupo, como a gente fez com o Home Theater na aula passada, vou criar um componente. Então clico com o botão direito e venho na opção criar componente. Esse é o primeiro passo para o nosso móvel começar a ser um objeto dinâmico, digamos assim. Vou dar um nome para esse objeto, coloco aqui cadeira, sala de jantar, certo? Posso dar uma descrição para esse objeto. Como o nosso projeto é pequeno, não tem tantos móveis assim, não tem por que colocar uma descrição muito detalhada. Alinhamento, fixar. Posso deixar como nenhum, não preciso mexer nas outras coisas e criar. Pronto, agora este objeto ele é um componente. Durante o projeto ele se comporta exatamente como um grupo, ok? Se você selecionar aqui, por exemplo, onde não é um grupo, essas paredes são linhas e faces individuais, a gente consegue fazer essa seleção. Se a gente clicar aqui no objeto, a gente não consegue selecionar a face ou a linha, assim como o grupo. E para editar é a mesma coisa, eu dou 2 cliques e agora sim eu consigo editar o nosso objeto. Mas para mostrar como funciona a função componente, já vamos fazer uma cópia desse objeto. Com a ferramenta mover, dou um ponto de referência qualquer, aperto a tecla Ctrl do teclado e aí faz uma cópia. Vou colocar uma cópia aqui do lado, só para a gente saber o que acontece. Dou 2 cliques aqui nesse pé de cadeira, que a gente vai precisar de 4 pés, certo? E vou fazer uma cópia dele. Seleciono tudo. Reparem que eu estou editando apenas este objeto, mas este aqui que está apagado junto com a casa, ó, ele está um pouco mais esverdeado, ele também está sendo selecionado. Mas o que eu estou movendo é apenas esse aqui, tá? Faço uma cópia dele, puxo para cá. Uma cadeira tem aproximadamente 45, 50 centímetros de largura, só que os pés eles vão ficar um pouco mais para dentro, então eu vou dar uma distância aqui de 0,35, tá? O outro aqui também já fez uma cópia. Vou fazer mais uma cópia desses dois, seleciono os dois, né? Com a ferramenta mover, puxo para cá com o Ctrl, digito 0,35, Enter. E aqui eu tenho os 4 pés das cadeiras, certo? Vou criar um grupo com isso aqui, porque caso eu precise editar apenas os pés, fica mais fácil de eu selecioná-los. Vou criar um grupo. E agora eu vou começar a fazer o assento da cadeira. Com a ferramenta lápis, aliás, com a ferramenta retângulo, eu posso pegar aqui no centro do círculo e esticar até o canto oposto. Clico aqui. Tenho um assento, só que se você reparar, ele está medindo 35 centímetros, né? Eu falei que um assento tem aproximadamente 45 a 50,
Vou usar a ferramenta empurrar, puxar, vou dar uma espessura para esse assento de 0,5. Tá? São medidas aleatórias, tá, pessoal? Eu estou criando esse objeto agora. Se você quiser pegar um modelo da internet e seguir para fazer uma cadeira um pouco mais elaborada, com curvas, etc., fiquem à vontade. Eu só estou aqui para ensinar a função componente e explicar mais ou menos como é a dinâmica da criação de um objeto. Ok? Com a ferramenta empurrar, puxar, vou puxar para cá. Reparem que eu puxo para cá 3 centímetros, ele fica no limite do pé da cadeira. Eu quero que ele passe um pouquinho, então eu vou puxar 0,5 para cá. Aliás, Ctrl Z, né? 0,05, 0,05 para esse outro lado, 0,05. Para cá também 0,05 e para trás também 0,05. Ok? Para fazer o encosto da cadeira, eu vou sair agora do objeto. Reparem que eu tenho 2 blocos separados, né? Eu vou precisar de no mínimo 4 cadeiras. Então eu vou fazer mais 2 cópias desse objeto aqui. Com a ferramenta mover, coloco uma para cá e uma para cá. Volto para cá para editar a nossa cadeira que a gente está criando. Posso selecionar isso aqui, que é apenas o assento. Com a ferramenta Ctrl Shift, eu tiro a seleção dos pés e crio um grupo apenas do assento, tá? Agora vamos começar a fazer o encosto da cadeira. O encosto ele vai seguir o padrão dos pés. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui dentro do grupo dos pés da cadeira, selecionar esses 2 pés. Reparem que mesmo que a minha seleção esteja pegando aqui no assento da cadeira, como eu estou editando apenas os pés, a seleção não funciona porque está para fora, tá? Então, com a ferramenta mover, faço uma cópia aqui para cima, alinhada. Então, reparem que eu dei o ponto de referência exatamente aqui na linha do pé da cadeira. Para quando eu puxar para cima e apertar a seta do teclado para cima, para fixar a direção do meu movimento no eixo Z, eu consiga colocar exatamente em cima de onde eles estão. Como eu expliquei na aula passada, aqui onde eu estou com o mouse agora, aparece linha plano de interseção, que é quando o objeto está na face de alguma outra coisa. Clico aqui. E aí a nossa cadeira está começando a ganhar forma, né? O nosso encosto ele vai ser um pouco inclinado para trás, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Posso selecionar este círculo e movê-los para trás. Como está tudo grudado nesse círculo, tanto a face de cima quanto as faces laterais do cilindro, elas vão junto. Então, pego a ferramenta mover, dou um ponto de referência em um plano reto de preferência. E assim eu posso esticar para qualquer lado que eu queira, olha só. Para cima, para baixo. Eu vou puxar um pouco para trás. Isso vai ser um pouco a olho, tá, pessoal? Tanto que eu acho que está confortável para se sentar. Eu acredito que aqui, ó, 4 centímetros está bom. O encosto da cadeira ele vai ser fechado com uma placa de madeira. Então, como que eu posso fazer isso? Pego a ferramenta lápis. Posso iniciar o meu retângulo do centro desses 2 círculos. Eu faço uma linha de centro a centro. Aqui, ok? Fixo o meu mouse para o eixo Z, apertando a tecla do teclado para a seta para cima, e vou descer aproximadamente 30 centímetros. Então digito 0,3, Enter, e fixo o mouse para a esquerda com a seta para a esquerda, assim fica fixado no eixo verde, e puxo para cá até encontrar com a ponta dessa linha que eu fiz anteriormente. E agora fecho o nosso retângulo. Vou dar uma espessura para isso, tá? Porque por enquanto ele é apenas uma face. Ele não funciona como um objeto físico mesmo. Puxo uma espessura para cá de aproximadamente 0,01 centímetro, ok? Então, para dar uma inclinação para esse encosto também, eu posso fazer a mesma coisa, só que dessa vez, se eu mover uma dessas linhas de cima, ele vai danificar, vai alterar os meus desenhos que estão ao lado, porque se você reparar, isso tudo aqui são linhas e faces individuais, elas estão fixas umas nas outras. Se eu mover essa linha para trás, ele vai alterar tudo que está
fixado nessa linha, então não dá certo fazer desse jeito, tá? Então pego a ferramenta selecionar e vou mover essa linha aqui, porque ela não tem nada fixado nela. As faces que fazem interseção com esta linha não estão fixas, elas estão apenas se cruzando. Então eu posso mover isso aqui para frente, aqui no eixo vermelho, né? Dessa vez eu vou mover 0,02, Enter. Aí já ganha um pouco mais de inclinação e preciso mover também a linha de trás, essa aqui. Mover no eixo vermelho, 0,02, Enter. E aqui está as nossas cadeiras. Reparem que as outras 3 cadeiras que estão aqui do lado foram feitas automaticamente. Tá? Assim eu não preciso agora, se eu precisar fazer uma alteração, trocar a cor, fazer qualquer alteração nessas cadeiras, elas serão atualizadas automaticamente. Vamos dar um pouco de cor agora para as nossas cadeiras, tá? Esses cilindros serão de aço inox, então vamos pegar aqui a ferramenta pintura, tá? Vamos colocar aqui no canto, para não atrapalhar no nosso desenho, né? Venho aqui em selecionar, clico aqui na setinha e escolho a opção metal. Aqui nós temos alguns tipos de metal, tá? Você pode importar o seu metal, como eu expliquei na aula anterior também, como cria uma textura de algum objeto, de algum material que você tenha achado na internet. Mas por enquanto eu vou usar este metal aqui, tá? E vou começar a pintar o nosso objeto. Reparem que isso aqui está como um bloco, isso aqui está como outro bloco, ok? Se eu usar essa ferramenta pintura aqui, ele vai pintar tudo. Se eu usar aqui, ele também vai pintar o objeto inteiro. Então, se eu quiser pintar face por face, eu preciso entrar dentro do modo de edição daquele objeto. Ok? Vou dar Ctrl Z para voltar essas duas pinturas. Eu quero pintar os pés da cadeira, então vou dar 2 cliques aqui. E quando eu puder selecionar apenas as faces, aí sim eu consigo pintar. Pinto aqui, 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 aqui e aqui, certo? Assim, ok? Agora eu vou pintar a nossa madeira. A nossa madeira aqui vai ser preta. Então venho aqui de novo nos materiais, escolho a opção cores e pego o preto que mais me agrada. Eu vou escolher esse aqui que é um pouco mais carvão. E agora sim eu posso até pintar o objeto inteiro se eu quiser. Olha só, saio aqui do modo do objeto, né? Pego a cor e pinto. Pintou tudo de uma vez, pintou todas as faces. Eu não consigo fazer isso aqui porque o encosto está junto com os pés da cadeira, tá? Com a parte metálica. Que aliás ficou faltando pintar um pé aqui, né? Vamos já pintá-lo. Com a ferramenta conta-gotas eu copio esse material e consigo pintar lá. Mesma coisa para o encosto. Com a ferramenta conta-gotas eu copio este material e pinto aqui. Dessa vez eu vou precisar pintar peça por peça, tá? Face por face. Aqui, aqui e aqui embaixo. Aqui em cima também vai ser de metal, então copio aqui, pinto aqui. Aqui estão as nossas cadeiras. Vamos colocá-las mais ou menos no lugar onde elas vão ficar, né? Com a ferramenta mover, copio para cá e coloco aqui dentro da casa. O tamanho delas está relativamente ok com a casa, não fugiu muito do tamanho, não está muito grande, não está muito pequena. Então, na aula que vem, a gente vai colocar elas aqui no canto, onde elas vão ficar junto com a mesa. E a gente vai começar a dar mais cara de casa para o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. As demais explicações vocês podem perguntar aqui na caixa de comentários do YouTube. Se inscreva no canal porque isso ajuda muito. E a gente se vê na próxima aula. Até a próxima!